Meu querido filho, minha querida filha, preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Preciso que você coloque o coração aberto, que afaste por um momento o peso que está carregando nos ombros e que me ouça. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum, não é uma palavra de consolo genérica, não é uma frase bonita para te fazer sentir bem por alguns minutos e depois cair no esquecimento. O que eu tenho para te dizer hoje é uma revelação, é um chamado urgente, é uma conversa que o céu estava esperando o momento certo para ter com você. E esse momento é agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito dessa forma, mas que precisa passar pela sua mente hoje com toda a força que ela carrega. E se a bênção que você tanto esperou, a virada financeira que tanto chorou pedindo, o depósito sobrenatural que você acreditou que nunca viria, já tiver chegado até você e você não tiver visto, eu sei. Essa pergunta dói, ela aperta o peito, ela faz você querer dizer não. Impossível, eu não perderia algo assim. Mas quero que você tenha a coragem de ficar com essa pergunta por um momento, porque eu estive observando, eu vi tudo e preciso te contar que já movi recursos na direção da sua vida mais de uma vez. Já abri portas que pareciam fechadas por dentro. Já coloquei pessoas no seu caminho, já trouxe oportunidades disfarçadas, já sussurrei no seu espírito o caminho certo a seguir. E em algumas dessas vezes, meu filho, minha filha, você não percebeu. Você estava distraído, sobrecarregado, com o coração tomado pelo medo, pela dúvida, pela voz do inimigo falando mais alto do que a minha. E eu não vim hoje para te condenar por isso. Eu vim porque te amo. Eu vim porque a misericórdia que tenho por você é maior do que qualquer erro, do que qualquer momento de distração, do que qualquer vez que você deixou a fé escorregar pelos dedos. Eu vim porque ainda há tempo. Há uma última janela aberta. Há um último momento. E ele está a 1 minuto de distância. Você já sentiu aquela sensação estranha de que estava quase lá? Que estava na beirada de algo grande? Que algo ia mudar, mas no último instante o chão pareceu sumir? Isso não foi coincidência, isso não foi azar. Havia algo sobrenatural acontecendo nos bastidores da sua vida. E hoje, nessa mensagem, eu vou te mostrar o que era, por que aconteceu e o que você precisa fazer para não perder dessa vez. Porque dessa vez, meu querido filho, minha querida filha, eu não estou enviando o sinal de longe. Eu estou aqui. Eu estou falando diretamente com você. E o depósito que o céu preparou para a sua vida está a caminho, mas há condições espirituais para que ele chegue até suas mãos. E você precisa conhecer essas condições agora. Fique até o final dessa mensagem. Cada palavra que você ouvirá hoje foi escolhida com cuidado pelo coração do seu Pai. Não pule nenhuma parte. Não deixe a distração te roubar dessa vez, porque é exatamente isso que o inimigo vai tentar fazer enquanto você assiste. Criar urgências falsas, trazer pensamentos que te desviem, fazer você olhar para o lado justamente quando eu estiver falando a parte mais importante. Não deixe. Você merece essa mensagem. Sua vida merece essa virada. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, quero começar te contando algo que talvez vá mudar completamente a forma como você entende a minha provisão. Porque durante anos, e sei que muitos de vocês foram ensinados assim,
A ideia de bênção sobrenatural foi apresentada como algo grandioso, barulhento, impossível de ignorar. Como se o céu fosse abrir com trovões e relâmpagos, com um anúncio em alto e bom som. Atenção, aqui está a sua bênção, assine embaixo. Mas eu preciso te dizer a verdade. Não é assim que eu trabalho. Nunca foi. E essa confusão entre o espetacular e o sobrenatural tem custado muito caro a muitos dos meus filhos. Eu movimento recursos de formas que os olhos humanos raramente reconhecem no momento em que acontece. Eu uso pessoas comuns. Eu uso conversas que parecem casuais. Eu uso uma ligação que chega no momento em que você estava prestes a desistir. Eu uso um pensamento que aparece do nada. Uma ideia que você não sabe de onde veio. Uma porta que se abre sem que ninguém explique muito bem por quê. Eu uso o invisível para mover o visível. E é exatamente por isso que tantos dos meus filhos não reconhecem a minha mão quando ela está agindo. Pensa comigo. Você já teve um momento em que alguém te ligou por acaso, justo quando você precisava? Já recebeu um convite que parecia improvável, um trabalho que surgiu sem que você tivesse mandado currículo, uma conversa que abriu uma ideia que depois se transformou em algo real? Eu estava ali. Eu estava nos bastidores daquele momento, orquestrando cada detalhe. O que você chamou de coincidência, de sorte, de acaso, eu chamo de provisão. E a diferença entre quem recebe e quem perde está exatamente nessa capacidade de reconhecer quando é eu que estou agindo. Deixa eu ser ainda mais específico com você. Há 3 formas principais pelas quais o céu move recursos na direção de um filho meu. E quero que você grave cada uma delas no seu coração agora, porque vão fazer sentido ao longo de toda essa mensagem. A primeira forma é através de pessoas que cruzam o seu caminho de forma inesperada. Não estou falando apenas de pessoas ricas ou famosas ou influentes. Estou falando de qualquer pessoa que no momento certo traz uma palavra, uma informação, um contato, uma oportunidade, algo que parece pequeno, mas que eu coloquei nas mãos delas especificamente para que chegasse até você. O problema é que quando você está consumido pelo estresse financeiro, pela ansiedade, pelo peso das contas e das preocupações, você não está presente nas conversas. Você está fisicamente ali, mas mentalmente você está nas dívidas, nos boletos, nos números que não fecham. E é exatamente nesse estado que você deixa passar, sem perceber, a pessoa que eu enviei. A segunda forma é através de ideias e insights que plantei no seu espírito. Há momentos em que eu deposito no interior de um filho meu uma ideia que, se desenvolvida, tem o potencial de transformar completamente a situação financeira dele. Mas o que acontece muitas vezes? A ideia aparece, brilha por um instante e logo o inimigo traz um pensamento de dúvida. Isso nunca vai funcionar. Quem vai te ouvir? Você não tem experiência para isso. É tarde demais. E a ideia morre antes de ser plantada. O depósito que o céu enviou foi interceptado pelo medo. E o medo, meu filho, minha filha, nunca veio de mim. A terceira forma é através de portas que se abrem de repente e que exigem uma resposta rápida. O reino dos céus não é lento como o mundo pensa. Há momentos em que a janela de uma bênção está aberta por um período específico e quem age com fé naquele momento entra. Quem hesita, quem espera o momento perfeito, quem precisa de mais certezas antes de se mover, perde a janela. E a janela fecha. Não porque eu seja cruel, não porque eu esteja punindo, mas porque há um tempo para cada coisa debaixo do sol, como a minha palavra diz, e quando o tempo passa, o fluxo segue para quem estava posicionado para receber. Entender essas 3 formas não é teologia abstrata. É algo prático, urgente, que muda a forma como você vai viver a partir de hoje. Porque a questão não é se eu estou provendo
Eu sempre estou. A questão é se você está no lugar certo, no estado certo, com os olhos e o coração abertos o suficiente para reconhecer o que o céu está enviando. E agora que você já sabe isso, quero que pense. Nas últimas semanas, houve algum momento que parecia insignificante, mas que agora, à luz do que acabei de te dizer, faz você pensar, será que era isso? Se houve, guarda essa memória. Vamos voltar a ela durante essa mensagem. Porque o que o passado vai revelar sobre o seu futuro é mais importante do que você imagina. Meu querido filho, minha querida filha, o céu nunca para de trabalhar, nunca para de mover, nunca para de providenciar. O que às vezes para, e isso é dito com amor, não com julgamento, é a percepção dos meus filhos. E hoje começa a mudança dessa percepção dentro de você. Meu amado filho, minha amada filha, se você chegou até aqui, já sabe que o céu move recursos de formas que nem sempre são visíveis para os olhos humanos. Mas agora preciso ir mais fundo. Preciso entrar em um território que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente necessário para a sua liberdade. Porque não basta entender que o céu envia. É preciso entender porque tantos dos meus filhos passam pela bênção, não uma, mas 2 vezes, sem a reconhecer. E quero começar com uma pergunta que vai fundo. O que estava ocupando a sua mente nas últimas 3 semanas? Não estou perguntando o que você estava fazendo. Estou perguntando o que estava ocupando o espaço do seu pensamento. Porque há uma lei espiritual que poucas pessoas compreendem. Você não pode receber aquilo para o qual não está espiritualmente preparado para enxergar. E a preparação não começa nas circunstâncias externas. Ela começa dentro de você, no estado do seu coração, na qualidade dos seus pensamentos, na direção do seu olhar interior. Deixa eu te dar um exemplo que você vai entender com facilidade. Pensa em alguém que está aprendendo a dirigir. No começo, tudo parece caótico. Há tantos estímulos. O volante, o câmbio, os espelhos, os outros carros, a velocidade, os sinais, que a pessoa não consegue processar tudo ao mesmo tempo. Mas com o tempo, a mente começa a filtrar. Ela aprende o que é importante e o que pode ser ignorado por um momento. Ela desenvolve a capacidade de estar atenta ao essencial. O espírito funciona de forma parecida. Quando um filho meu está consumido pelo caos financeiro, pelo medo do futuro, pela vergonha das dívidas, pela pressão das contas que não fecham, a mente espiritual dele fica sobrecarregada. Ela começa a filtrar tudo que não parece urgente. E, tragicamente, o que não parece urgente para a mente sobrecarregada, muitas vezes é exatamente o que eu enviei como solução. A primeira vez que o depósito passou pela sua vida, meu filho, minha filha, era uma pessoa, uma conversa, uma conexão. Havia alguém que cruzou o seu caminho, que tinha na mão algo que você precisava. Pode ter sido uma oportunidade de trabalho mencionada de passagem. Um conhecimento que alguém compartilhou que, se você tivesse prestado atenção e agido, teria aberto uma porta. Um convite que você recusou por achar que não era o momento certo. Você passou por essa pessoa e não viu o que eu havia colocado nas mãos dela para você. E sabe o que é mais doloroso de reconhecer? Que naquele momento você não estava mal intencionado. Você não estava sendo descuidado de propósito. Você estava simplesmente esmagado demais pelo peso do que estava vivendo para conseguir enxergar além da sua própria dor. E isso, eu entendo. Eu sei o quanto é difícil estar no meio de uma tempestade financeira e conseguir olhar além dela. Sei o quanto a pressão distorce a percepção. Sei o quanto o estresse fecha os olhos do coração. Mas a segunda vez que o depósito chegou até você, aí a situação ficou mais séria, porque na segunda vez havia um sinal mais claro, havia algo dentro de você. A minha voz, o meu espírito, aquela sensação que você chama de algo me diz que devo seguir em frente com isso,
que tentou te chamar a atenção. Você sentiu, você sabe que sentiu, mas o inimigo agiu rápido e usou exatamente o que ele sempre usa com os meus filhos quando a bênção está chegando: a dúvida. E se não funcionar? Eu já tentei antes e não deu certo. Não é para mim. Não estou preparado. Não é o momento certo. Essas frases, e você sabe do que estou falando, não vêm de mim. Nunca vieram. Mas elas chegam com uma velocidade e uma força que parecem mais reais do que a minha voz naquele instante. E muitos dos meus filhos, exaustos de lutar, cansados de esperançar e ser decepcionados, acabam cedendo, acabam recuando. E o depósito passa pela segunda vez. Quero que você entenda algo crucial. O fato de você ter deixado passar 2 vezes não significa que você é fraco. Não significa que você não tem fé suficiente. Não significa que você está sendo castigado. Significa que o inimigo conhece o seu padrão e que agora você também precisa conhecer o padrão dele para que ele não funcione mais na sua vida. Porque a forma como o inimigo opera não muda muito. Ele usa o mesmo conjunto de armas repetidas vezes: medo, vergonha, distração, exaustão e comparação. Medo do risco, vergonha do passado, distração com urgências falsas, exaustão emocional que rouba a capacidade de agir, comparação com outros que parecem ter recebido mais facilmente. E quando esses 5 elementos estão ativos ao mesmo tempo, meu filho, minha filha, qualquer bênção que o céu enviar vai passar por cima sem que você consiga alcançar. Mas hoje, esse ciclo termina, porque a consciência é o primeiro passo para a quebra. E ao reconhecer o padrão, você retira o poder que ele tinha sobre você. A partir de hoje, você vai começar a identificar quando o inimigo está tentando te roubar no momento da virada. E vai fazer diferente. Há uma cena no livro de Ruth que sempre me toca profundamente quando penso nos meus filhos que passam pela bênção sem reconhecê-la. Ruth foi para o campo de Boaz sem saber que ele era parente de Naomi. Ela foi trabalhar, catar espigas, algo que parecia humilde, comum, até insignificante diante do tamanho da pobreza que vivia. Mas havia algo que ela não sabia. Eu já havia preparado aquele campo para ela, já havia movido o coração de Boaz. Já havia colocado graça nos olhos dele para que ele a enxergasse de uma forma diferente dos outros. O que parecia uma manhã comum de trabalho era, na verdade, o começo da virada de toda a história da sua vida. Sua manhã comum também está chegando. Talvez já tenha chegado. E o que vai determinar se você vai reconhecê-la é exatamente o que você está aprendendo agora. Escreva nos comentários: eu não vou perder desta vez. Meus olhos estão abertos. Meu querido filho, minha querida filha, agora preciso falar sobre algo que opera de forma silenciosa, quase invisível, mas que é responsável por mais perdas espirituais e financeiras na vida dos meus filhos do que qualquer outro elemento. Preciso falar sobre o espírito de distração e preciso que você leve isso muito a sério. Existe um princípio no reino espiritual que o inimigo conhece melhor do que muitos dos meus filhos. Ele não precisa destruir a bênção para que você não a receba. Ele só precisa desviar a sua atenção no momento exato em que ela chega. Só isso. 1 segundo de distração no momento errado pode ser suficiente para que você não veja a porta que o céu abriu. Um pensamento fora de lugar. Uma notificação no celular, uma conversa que não era urgente e a janela fecha antes que você passe por ela. Isso pode parecer exagero, mas pensa comigo na dimensão real do que estou dizendo. Você já passou por uma situação em que, olhando para trás, percebeu que havia estado a milímetros de algo que teria mudado tudo, mas que por algum motivo você não aproveitou. Uma oportunidade que surgiu do nada, mas que você estava ocupado demais para explorar? Uma reunião que você cancelou por cansaço? Uma ideia que teve, mas não agiu? Isso não foi acidente.
Havia uma força operando para garantir que você estivesse olhando para o lado errado, exatamente quando a bênção estava na sua frente. O espírito de distração funciona em camadas. A primeira camada é a mais óbvia: as distrações externas, o barulho do mundo, as redes sociais, as notícias que nunca acabam, as conversas que consomem horas sem produzir nada. Não estou dizendo que essas coisas são necessariamente erradas. Estou dizendo que quando elas assumem o controle da sua atenção de forma desordenada, elas roubam de você exatamente o recurso mais precioso que existe: o tempo e a presença mental que você precisava para perceber o que eu estava fazendo ao seu redor. A segunda camada é mais sutil. São as distrações internas, o barulho da sua própria cabeça, a ansiedade que não para, os cenários do futuro que você constrói mentalmente às 3 da manhã, a vergonha do passado que ocupa espaço que deveria ser de esperança, a comparação constante com outras vidas que você acompanha pelas telas. Essas distrações internas são ainda mais perigosas do que as externas, porque você pode estar em um lugar de silêncio absoluto e ainda assim estar completamente incapaz de ouvir a minha voz, porque o barulho interior está ensurdecendo tudo. Mas há uma terceira camada que é a mais perigosa de todas e que muito poucos reconhecem. São as distrações espirituais, disfarçadas de urgências legítimas. O inimigo é inteligente o suficiente para saber que um filho meu com discernimento não vai se deixar distrair por bobagens. Então, ele eleva o nível do jogo. Ele cria situações que parecem genuinamente urgentes, genuinamente importantes, genuinamente necessárias, mas que acontecem exatamente no momento em que você precisaria estar atento a outra coisa. Pensa em Elias no deserto, exausto, fugindo de Jezabel. O profeta que havia chamado fogo do céu estava agora deitado sob uma árvore pedindo para morrer. Aquele era um momento de derrota? Do ponto de vista natural parecia, mas eu sabia o que estava acontecendo. Sabia que havia uma batalha espiritual pelo destino daquele homem. E o que eu fiz? Eu não mandei um sermão, não mandei julgamento, mandei um anjo com pão e água, mandei descanso, mandei cuidado. Porque antes de Elias poder seguir em frente, ele precisava ter a clareza roubada de volta, a clareza que o esgotamento havia tirado. Muitos dos meus filhos estão nesse lugar agora. Estão deitados sob a árvore do cansaço, não por preguiça, não por falta de fé, mas porque lutaram tanto por tanto tempo que o corpo e o espírito chegaram no limite, e o inimigo sabe disso. E é exatamente nesse limite que ele trabalha mais intensamente, enviando distração sobre distração, para garantir que quando o anjo do céu chegar com o pão, você esteja dormindo pesado demais para acordar. Então, o que fazer? Como se defender desse espírito? A resposta começa com uma decisão que parece simples, mas que tem um peso espiritual enorme. A decisão de guardar momentos de silêncio intencional todos os dias. Não um silêncio passivo, de quem simplesmente não está falando. Um silêncio ativo, de quem está com o coração atento, esperando ouvir. Um silêncio de expectativa. O tipo de silêncio que Samuel tinha quando jovem, quando a minha voz o chamou pela primeira vez e que, após entender que era eu, ele respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Aquela resposta de Samuel mudou o curso da história de Israel. E uma resposta similar da sua parte, um coração que diz: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", pode mudar o curso da história da sua vida. Porque quando você está genuinamente disponível para ouvir, eu consigo falar com clareza, consigo te direcionar para a pessoa certa, para a decisão certa, para o momento certo. E as distrações, por mais barulhentas que sejam, perdem a força que tinham sobre você. A segunda ferramenta é o que a minha palavra chama de sobriedade.
a capacidade de ter a mente clara, de não se deixar embriagar pelas emoções do momento, de ver as situações com os olhos da fé em vez dos olhos do medo. Uma mente sóbria não reage a tudo que aparece. Ela discerne, ela avalia, ela pergunta: isso é urgência real ou urgência fabricada? E com o tempo, essa capacidade de discernir se torna tão natural quanto respirar. Meu querido filho, minha querida filha, o inimigo que usou a distração para te afastar do depósito 2 vezes não vai desistir facilmente. Mas a partir de agora, você vai reconhecê-lo. E reconhecer já é metade da vitória. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos agora a um ponto dessa mensagem que exige que você pare completamente, que você respire fundo, que você coloque a mão no coração, literalmente, se precisar, e que você ouça o que eu tenho a dizer com toda a seriedade que essas palavras merecem, porque o que vou compartilhar agora não é para assustar, não é para condenar, é para despertar. E às vezes, meu filho, minha filha, acordar dói antes de libertar. Uma última vez. Essas 3 palavras carregam um peso que o idioma humano quase não consegue conter. Quando eu falo uma última vez, não estou falando de um Deus cansado, de um pai irritado, de uma força que desistiu. Estou falando de algo muito mais profundo e muito mais sério. Estou falando de um prazo que o amor colocou, porque o amor verdadeiro, não o amor piegas e sem substância, sabe que deixar uma situação se estender indefinidamente não é bondade, é negligência. Pensa em um pai que vê o filho prestes a cometer um erro grave. Esse pai avisa uma vez, o filho não ouve. O pai avisa de novo, de outra forma, com outras palavras, por outro caminho. O filho ainda não ouve. Chega um momento em que o pai, com o coração partido, mas com a sabedoria que só o amor maduro possui, diz: filho, essa é a última vez que vou te alertar. Não porque eu desistei de ti, mas porque há um ponto em que a decisão precisa ser sua, e você precisa assumir a responsabilidade dessa escolha. É com esse tipo de amor que eu falo uma última vez para você hoje. Ao longo da história da minha palavra, há momentos em que essa linguagem aparece com força. Pensa em Faraó. Quantas pragas? 10. E antes de cada uma, eu dei a ele a oportunidade de recuar, de reconhecer, de mudar de direção. A dureza do coração de Faraó não foi resultado do meu julgamento. Foi resultado das suas próprias escolhas repetidas. Chegou a 10ª praga, a última. E foi ela que finalmente abriu o caminho para a libertação do meu povo. Mas a história que quero que você veja não é a de Faraó, é a do povo que estava do outro lado. O povo que passou por aquela situação de desespero, de escravidão, de dívida espiritual e material, e que finalmente, na última hora, experimentou a libertação. Esse povo é você. Você não é Faraó nessa história. Você é Israel. E a última vez que estou declarando hoje não é uma ameaça de julgamento sobre a sua vida, é o anúncio de uma libertação que está prestes a acontecer. Mas há algo que precisa estar claro. Uma última vez significa que há uma janela. E janelas não ficam abertas para sempre. Eu já movi recursos na sua direção 2 vezes. Eu sei que você não percebeu completamente e já falamos sobre porquê. Mas agora estou te avisando com clareza, com transparência, sem mistério. Há um terceiro movimento acontecendo. Há um terceiro momento chegando. E esse momento carrega a marca do agora ou nunca. Não porque eu seja cruel, mas porque há uma maturidade espiritual que chega a um ponto em que a resposta precisa ser dada. A fé precisa ser ativada. O posicionamento precisa acontecer. Pensa em Pedro caminhando sobre as águas. Aquele momento era impossível por qualquer lei natural. Água não sustenta um ser humano. Mas ele saiu do barco. Ele deu o passo. E enquanto os olhos dele estavam fixos em mim, ele andou sobre o impossível. Quando ele desviou o olhar,
quando a distração tomou conta, quando o vento e as ondas pareceram maiores do que eu, ele começou a afundar. Mas repara numa coisa, eu não deixei ele morrer, eu estendi a mão e o segurei. Eu nunca abandonei Pedro. Mas aquele momento de caminhar sobre as águas, aquela experiência única, sobrenatural, transformadora, ele não repetiu. Era um momento, um único momento. E a forma como ele respondeu naquele instante determinou se ele viveria a experiência ou apenas observaria de dentro do barco. Você está diante do seu momento, do seu caminhar sobre as águas, e a minha mão está estendida. O que uma última vez exige de você não é perfeição, não é que você nunca mais duvide, nunca mais sinta medo, nunca mais erre. O que exige é uma decisão do coração, clara e firme, de que desta vez você vai prestar atenção. Desta vez você vai agir quando eu soprar. Desta vez você vai reconhecer a porta e vai atravessá-la, mesmo que os joelhos estejam tremendo. Essa decisão é o que muda tudo. Porque no momento em que você decide, genuinamente, no fundo da alma decide, que desta vez vai ser diferente, algo se move no espírito. Uma declaração é feita nos reinos invisíveis. Uma semente de fé é plantada. E eu, que vejo o coração e não apenas as ações externas, começo a alinhar as circunstâncias ao redor dessa decisão. Meu querido filho, minha querida filha, não chegue a um ponto em que uma última vez se torne não mais. Eu não quero isso para você. O meu coração é pela sua prosperidade, pela sua paz, pela sua libertação. Mas eu preciso que você responda, agora, hoje, nesse momento. Escreva nos comentários, eu recebo essa última chance, estou pronto, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te contar sobre o 1 minuto antes, porque esse é o lugar onde muitas histórias de virada são escritas e também onde muitas histórias de derrota são encerradas desnecessariamente. O 1 minuto antes não é uma expressão poética. É uma realidade espiritual com a qual eu me envolvo diretamente na vida dos meus filhos. E quero que você entenda o que acontece nesse espaço com toda a profundidade que ele merece. Pensa na viúva de Sarepta. Ela estava a 1 minuto antes. Não metaforicamente, literalmente. Ela estava juntando os últimos gravetos para preparar a última refeição que ela e o filho teriam antes de morrer de fome. Não havia mais nada. A farinha estava quase acabando. O azeite estava no fundo do vasilhame. Aquele era, para todos os efeitos práticos e visíveis, o fim da esperança, o fim das possibilidades, o fim da história dela. E foi exatamente nesse momento, a 1 minuto do fim, que eu mandei Elias bater na porta dela. Não 1 minuto antes do fim, ela poderia ter mudado as coisas por conta própria. Não 1 minuto antes do fim, ela tinha recursos escondidos que não havia explorado. Ela estava genuinamente, completamente, sem saída. Mas eu estava movendo nos bastidores o tempo todo. E o meu timing não é acidente. Quando eu chego a 1 minuto antes, não é porque demorei. É porque aquele é o momento exato em que o milagre vai ter o maior impacto. Não apenas na vida de quem recebe, mas em todos que vão testemunhar. Agora, meu filho, minha filha, onde você está nessa história? Porque quero que você seja honesto comigo agora, não para mim, porque eu já sei, para você mesmo. Você está a 1 minuto antes, está naquele lugar onde as opções estão acabando, onde a farinha está no fundo do pote, onde você está juntando os gravetos finais. Se está, precisa ouvir o que vou dizer agora com toda a atenção do seu coração. Esse é o lugar onde o milagre acontece. Eu sei que não parece assim. Eu sei que a sensação de estar a 1 minuto antes é aterrorizante, não esperançosa. Eu sei que quando o recurso acaba, a tendência humana é entrar em pânico, em desespero, em uma espiral de pensamentos negativos que vira uma cascata de decisões ruins. Mas o que a história da viúva de Sarepta revela
é que o momento de maior escassez visível pode ser exatamente o momento de maior abundância sobrenatural, desde que haja uma coisa: a obediência da fé. Quando Elias pediu que a viúva fizesse para ele primeiro o pão com a última farinha e o último azeite, aquilo parecia absurdo, parecia cruel. Qualquer pessoa com a mente humana normal teria dito: como você me pede isso? Isso é tudo o que eu tenho. Meu filho vai morrer de fome. Mas ela obedeceu, ela fez. E foi nessa obediência, nesse ato de fé que desafiava toda a lógica do momento, que o milagre se instalou. A farinha não acabou mais, o azeite não secou mais. Dia após dia, o que deveria ter acabado continuou sendo suficiente. Esse é o princípio do 1 minuto antes. Ele exige de você algo que vai contra o instinto de sobrevivência natural, mas que está completamente alinhado com o instinto espiritual. Exige que, quando tudo diz para você fechar as mãos e guardar o último que tem, você abra as mãos e confie. Exige que, quando o medo diz proteja o que sobrou, a fé diga invista no que está chegando. Mas há outro aspecto do 1 minuto antes que preciso te mostrar. E esse é mais sobre o que eu faço nesses momentos do que sobre o que você precisa fazer. Porque quero que você entenda como eu opero nesse espaço de tempo crítico. Quando um filho meu chega ao 1 minuto antes, eu ativo ao mesmo tempo múltiplos recursos em direção à vida dele. Não apenas um, múltiplos. Porque eu sou um Deus que não arrisca. Eu não aposto em uma única aposta. Quando o momento crítico chega, eu mobilizo o céu. Eu falo com corações que você nem sabe que existem. Eu preparo situações em múltiplas direções para que, independente de como você se mova, haja um caminho que te leve à provisão que separei. O problema, e isso é importante, é que todos esses recursos chegam com um requisito. Eles exigem que você esteja de pé, que você esteja no campo, como Ruth, que você esteja nas pedras do rio, como Davi quando encontrou as 5 pedras lisas antes do confronto com Golias. Que você esteja na margem do Jordão, como os sacerdotes que tiveram que molhar os pés antes de as águas se dividirem. O milagre do 1 minuto antes não acontece quando você está paralisado pelo medo. Acontece quando você age, mesmo que seja o único passo que ainda consegue dar. Você está a 1 minuto antes. Isso eu sei. Mas o que você talvez ainda não saiba é que do outro lado desse 1 minuto há uma abundância que vai fazer você esquecer o quanto foi difícil chegar até aqui. Há uma provisão que vai te fazer chorar de gratidão. Há uma história que vai ser contada por você para seus filhos e netos de como você estava à beira do fim e eu apareci. E essa história vai inspirar outros a não desistirem. Vai ser usada por mim para dar esperança a outros filhos meus que estão exatamente onde você está agora. O seu 1 minuto antes tem propósito, tem destinação. Tem o meu dedo nele. Não desista, não feche as mãos, não deixe o medo ganhar essa batalha. O depósito está chegando e dessa vez você vai reconhecê-lo. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, até agora falamos sobre o que aconteceu, sobre as 2 vezes que o depósito passou e foi perdido, sobre o espírito de distração, sobre o peso do uma última vez e sobre a realidade do 1 minuto antes. Tudo isso foi necessário, foi o diagnóstico. Mas a partir de agora, meu filho, minha filha, vamos falar sobre o tratamento.
Vamos falar sobre o posicionamento, porque saber o que aconteceu não é suficiente. Você precisa saber o que fazer agora. E vou ser direto. Posicionamento espiritual não é passividade religiosa. Não é ficar sentado esperando que algo caia do céu sem que você faça nada. Não é apenas orar e cruzar os braços. Posicionamento espiritual é um estado ativo, de alerta, de colaboração com o que o céu está fazendo. É um estado em que você está de pé, de olhos abertos, de coração pronto, pronto para agir quando o sinal chegar. Deixa eu te dar 5 elementos práticos do posicionamento correto. 5 ajustes que, quando feitos com sinceridade, mudam completamente a trajetória espiritual e material de um filho meu. O primeiro elemento é a limpeza das alianças erradas. Há algo que bloqueou o fluxo de bênção na vida de muitos dos meus filhos que eles nem imaginam. São as alianças erradas. Não estou falando apenas de relacionamentos evidentemente tóxicos. Estou falando também de vínculos mais sutis, com pensamentos que contradizem a minha palavra, com ambientes que drenam a fé, com pessoas que, mesmo sem má intenção, carregam um espírito de derrota que contamina tudo ao redor. Quando você permanece em alianças que o céu não ordenou, você cria uma espécie de interferência espiritual, como ruído estático em uma frequência de rádio. O sinal está lá, mas você não consegue captar com clareza. Limpar essas alianças não significa julgar ou condenar as pessoas. Significa fazer escolhas sábias sobre onde você investe seu tempo, sua energia e sua atenção. Significa dizer não a algumas coisas para poder dizer sim ao que eu preparei para você. O segundo elemento é a renovação da mente financeira. Esse é um ponto que muitos ignoram porque parece secular demais para um contexto espiritual, mas é profundamente espiritual. A forma como você pensa sobre dinheiro, sobre provisão, sobre abundância, determina em grande parte sua capacidade de receber o que o céu envia. Se na sua mente há a crença profunda de que dinheiro é difícil de conseguir, de que pessoas como eu nunca prosperam, de que a pobreza é o meu destino, essas crenças criam filtros que distorcem tudo. Elas fazem você enxergar escassez, mesmo onde há abundância. Fazem você recuar de oportunidades, mesmo quando elas são genuínas. A minha palavra diz: renovai-vos pelo renovar da vossa mente. Isso não é apenas um versículo bonito para ser bordado em almofada. É uma instrução prática para quem quer viver em uma nova dimensão de realidade. A renovação da mente é um processo. Não acontece de uma hora para outra, mas começa com uma decisão. A decisão de questionar cada crença limitante que você carrega sobre dinheiro e substituí-la pela perspectiva do reino. O terceiro elemento é a postura de gratidão antecipada. Esse é um dos princípios mais poderosos do reino e, ao mesmo tempo, um dos menos praticados. Gratidão antecipada não é fingir que você tem o que ainda não tem. É declarar com o coração que você confia que o que eu prometi está a caminho e agir de acordo com essa confiança antes de ver a prova material. Abraão foi assim. Eu disse a ele que seria pai de muitas nações quando ele ainda não tinha nenhum filho com Sara. E a minha palavra diz que ele creu contra a esperança. Em português simples, ele acreditou mesmo quando não havia razão natural para acreditar. Essa postura de fé ativa, de gratidão por algo que ainda não havia chegado no natural, foi o que criou o canal pelo qual a promessa fluiu. O quarto elemento é a obediência nos detalhes pequenos. Muitos dos meus filhos estão esperando uma grande instrução do céu, uma revelação grandiosa, uma visão poderosa, um sonho que deixe tudo claro. Mas eu frequentemente me comunico nos detalhes pequenos, na nudge suave do espírito que diz, liga para aquela pessoa, na impressão que diz, vai a esse lugar hoje.
no pensamento que aparece sobre aquele projeto que você deixou de lado. Quando você obedece nos pequenos detalhes, você treina o seu espírito para a obediência nas grandes instruções que estão por vir. E o quinto elemento, e esse é fundamental, é manter o olhar fixo e não no problema, mas na minha capacidade de resolver o problema. Isso é o que Davi fez diante de Golias. Todos do exército de Israel enxergavam o gigante e se perguntavam: como podemos derrotá-lo? Davi enxergou o mesmo gigante e se perguntou: quem é esse incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? A diferença não estava no tamanho do problema, estava no tamanho do Deus que Davi via diante do problema. Quando você treina o seu olhar para ver mim maior do que qualquer obstáculo, a realidade ao seu redor começa a responder a essa perspectiva. Não magicamente, não sem esforço, mas de forma real, progressiva e absolutamente transformadora. Esses 5 elementos, limpeza de alianças, renovação da mente, gratidão antecipada, obediência nos detalhes e foco no meu poder, são o posicionamento que eu preciso que você adote. Não amanhã, hoje, agora, porque o depósito está a caminho. E dessa vez, você vai estar no lugar certo para recebê-lo. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos agora a um dos capítulos mais práticos e importantes dessa mensagem. E preciso que você esteja com o coração completamente aberto, porque o que vou compartilhar aqui pode ser exatamente o que você precisava para reconhecer o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Porque uma transferência sobrenatural raramente chega com um cartaz luminoso dizendo: aqui estou. Ela chega com sinais. Sinais que, para olhos não treinados, parecem comuns, mas para quem conhece a minha linguagem, são inconfundíveis. Há um momento na vida de José que sempre me vem ao coração quando penso nesse assunto. José estava na prisão, jogado lá de forma injusta, traído pelos irmãos, esquecido pelo copeiro que havia prometido lembrar dele ao faraó. Do ponto de vista humano, a situação era desesperadora. Mas eu estava agindo nos bastidores, e o sinal de que a transferência estava chegando chegou da forma mais improvável: 2 sonhos perturbadores de um rei pagão. Quem olhasse de fora jamais diria que os pesadelos de Faraó eram o ponto de virada na história de José. Mas eram, e quando o momento chegou, José não estava apenas preparado para interpretar, ele estava preparado para governar. Isso me leva ao primeiro sinal de uma transferência sobrenatural que preciso que você reconheça. Quando o ambiente ao seu redor começa a criar uma necessidade que só você pode suprir. Não é vaidade, não é arrogância, é o funcionamento do reino. Quando o céu está preparando uma transferência para a vida de um filho meu, ele frequentemente cria um vácuo no ambiente desse filho. Uma lacuna, uma necessidade, um problema que ninguém ao redor consegue resolver. E então, equipa essa pessoa com exatamente o que é preciso para preenchê-la. Você tem percebido algo assim? Uma situação ao seu redor que parece clamar por algo que você tem: habilidade, experiência, conhecimento, perspectiva, mas que você talvez tenha descartado por achar que não era suficiente? O segundo sinal é uma inquietação espiritual que não consegue ser explicada pela razão. Há momentos em que o espírito começa a mexer no interior de um filho meu de uma forma que ele não consegue identificar com a mente natural. Uma sensação de que algo está prestes a mudar. Uma urgência sem objeto claro. Uma expectativa que surge sem ter sido alimentada conscientemente. Essa inquietação não é ansiedade, embora possa ser confundida com ela. É o espírito criando dentro de você um estado de alerta e prontidão, porque algo significativo está prestes a acontecer, e seu ser interior precisa estar acordado para não perder. O terceiro sinal é o surgimento repentino de conversas, encontros e oportunidades relacionados a um mesmo tema.
Quando o céu está direcionando a vida de um filho para uma bênção específica, ele frequentemente começa a multiplicar os sinais em torno desse tema. A mesma área de oportunidade começa a aparecer de fontes diferentes. A mesma ideia chega por caminhos diferentes. Pessoas diferentes mencionam a mesma coisa em momentos separados, sem se conhecer, sem combinar. Isso não é coincidência. É convergência espiritual. O reino alinhando múltiplos elementos em direção ao mesmo destino. O quarto sinal é a restauração de algo que havia sido tirado ou perdido. Antes de uma grande transferência sobrenatural, eu frequentemente devolvo algo. Uma relação, uma oportunidade, uma capacidade, uma crença que havia sido roubada ou perdida. É como se o céu fosse preparando o terreno para o que está por vir, restaurando primeiro o que foi devastado. Se nas últimas semanas você percebeu uma restauração, mesmo pequena, em alguma área da sua vida, preste atenção. Ela pode ser o prelúdio de algo muito maior. O quinto sinal, e esse é o mais delicado de reconhecer, é a paz que ultrapassa o entendimento no meio da tempestade. Quando o depósito sobrenatural está chegando, há momentos em que um filho meu experimenta uma paz inexplicável em meio a circunstâncias que deveriam ser esmagadoras. Uma tranquilidade que não faz sentido dado o tamanho do problema. Esse é eu. Esse é o Espírito confirmando. Estou aqui, já cuidei disso, pode respirar. Não confunda esse sinal com resignação ou com desistência. É o oposto, é a confiança que vem de saber que o Pai já agiu, mesmo que os olhos ainda não vejam o resultado. Quero que você faça algo prático agora. Quero que você pare por um momento e pense nos últimos 30 dias da sua vida com esses 5 sinais em mente. Houve uma necessidade ao seu redor que só você poderia suprir. Houve uma inquietação espiritual inexplicável. Houve convergência em torno de um tema ou oportunidade. Houve alguma restauração, por menor que seja. Houve momentos de paz inexplicável no meio da pressão. Se sim para qualquer um desses, a transferência não está em um futuro distante. Ela está em movimento agora. E o que você faz com essa informação nas próximas horas e dias pode determinar se você vai atravessar completamente para dentro dela, ou se vai mais uma vez ficar na margem observando. Meu querido filho, minha querida filha, eu não te dei esses sinais para te angustiar. Te dei para te equipar, para que você não passe mais uma vez pela bênção sem reconhecê-la, para que dessa vez, nessa última, poderosa, decisiva vez, você chegue com os olhos abertos, o coração pronto e a fé ativada. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de falar sobre fé, mas não a fé genérica, vaga, desencarnada que às vezes se prega. Quero falar sobre a fé que abre canais, a fé que tem função, a fé que não é apenas uma postura interna, mas uma força que atua sobre a realidade externa e cria condições para que o sobrenatural flua. Porque existe uma diferença enorme entre acreditar que eu existo e ter a fé que move montanhas. Existe uma diferença enorme entre reconhecer que eu sou Deus e confiar que eu sou o teu Deus, pessoalmente, intimamente, ativamente envolvido na tua história específica. A primeira é teologia. A segunda é relacionamento. E é só a segunda que abre canais. Deixa eu começar com uma verdade que pode soar dura, mas que precisa ser dita. Muitos dos meus filhos têm uma fé que fica nos momentos de culto e se evapora no cotidiano. Uma fé que canta com vigor no domingo, mas capitula na segunda-feira de manhã, quando as contas chegam. Uma fé que declara a vitória no grupo do WhatsApp, mas que desmorona quando o telefone toca com uma cobrança. Essa fé não abre canal. Ela vibra bonito, mas não funciona. A fé que abre canal é a fé de segunda-feira de manhã.
É a fé que permanece quando o ambiente diz o oposto. É a fé que Abraão tinha quando caminhava monte acima com Isaque nas costas, sem saber como aquela história ia terminar, mas com a convicção firme de que eu havia prometido e que cumpriria. A minha palavra diz que ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar até os mortos. Em outras palavras, a fé de Abraão não estava baseada em como as circunstâncias pareciam. Estava baseada em quem eu sou. Essa é a fé que preciso que você exercite a partir de hoje. E ela tem componentes práticos que quero te ensinar agora. O primeiro componente é a declaração verbal consistente. As palavras que você fala sobre sua situação têm peso espiritual. Não é misticismo. É a minha palavra que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você constantemente declara que está afundando, que nunca vai melhorar, que a pobreza é o seu destino, você está semeando sementes que vão produzir exatamente aquilo que você está declarando. E o inverso é verdadeiro. Quando você começa a declarar o que eu disse sobre você, que sou o teu provedor, que eu supro todas as tuas necessidades, que o plano que tenho para você é de prosperidade e não de calamidade. Você cria uma atmosfera espiritual que é compatível com a bênção que está vindo. Isso não é positivo pensamento de autoajuda. É o princípio da semeadura e colheita operando na dimensão das palavras. Plante palavras de fé, colha frutos de bênção. O segundo componente é a ação alinhada com a fé que você declara. Fé sem obras é morta. A minha palavra não poderia ser mais clara. O que isso significa na prática? Significa que se você declara que eu sou o seu provedor, mas ao mesmo tempo não faz nada para colaborar com o processo de provisão, não busca, não tenta, não age nas direções que eu aponto, há uma inconsistência entre o que você declara e o que você demonstra. E o canal não se abre plenamente quando há essa inconsistência. Pensa nos servos nas bodas de Caná. Quando eu pedi que enchessem as talhas de água, eles poderiam ter dito: mas o problema não é falta de água, é falta de vinho. Por que encher de água? E teriam perdido o milagre. Em vez disso, eles obedeceram. Eles fizeram a parte que cabia a eles, por mais sem sentido que parecesse. E quando a água chegou aos lábios do mestre da festa, já havia se tornado vinho. O milagre estava na obediência. A fé estava na ação. O terceiro componente é a perseverança sem prazo. Essa é uma das dimensões mais difíceis da fé que abre canal. E preciso ser honesto com você sobre isso. Há momentos em que o processo demora mais do que você esperava. Há momentos em que você declara, age e aguarda, e o resultado não aparece no prazo que você havia estabelecido na sua mente. E aí chega a crise, a tentação de concluir que não funcionou, de que a fé não resolve, de que eu não ouvi. Mas a minha palavra está cheia de histórias de espera. José esperou 13 anos entre a promessa e o trono. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. Davi foi ungido rei, mas levou anos de fuga e provação antes de sentar no trono. A espera não é negação. A espera é preparação. E o que eu faço em você durante a espera é tão importante quanto o que eu faço por você no momento do cumprimento. O quarto componente é a comunhão constante comigo. Fé que abre canal não é praticada em isolamento. Ela é alimentada por um relacionamento vivo, contínuo, diário com o meu espírito. A oração não é um ritual religioso, é a respiração da alma. É o canal pelo qual a minha graça, a minha instrução, a minha paz e a minha direção chegam até você. Quando a oração é constante, o canal está aberto. Quando ela é esporádica, apenas nos momentos de desespero, o canal flutua e com ele a sua capacidade de receber. Comece hoje, não depois que a situação melhorar, não quando tiver mais tempo, hoje, agora, com o coração exatamente como está,
confuso, cansado, cheio de perguntas. Venha assim, eu te recebo assim. E no encontro, algo começa a se mover. Escreva nos comentários: minha fé está ativa, eu confio no Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, existe um padrão que eu observo com dor no coração, na vida de muitos dos meus filhos, e hoje preciso falar sobre ele com toda a clareza e com todo o amor que tenho por você. É o ciclo de perder bênçãos na porta da virada. E ele é mais comum do que você imagina. Tão comum que muitos dos que estão dentro dele nem sabem que existe. O ciclo funciona assim. O filho começa a se mover em direção à mudança, começa a crer, a agir, a se posicionar. As coisas começam a se mover espiritualmente. Há sinais claros de que uma virada está chegando e então, quando está a poucos passos da porta, algo acontece. Uma decepção, uma pessoa que não correspondeu como esperado, uma circunstância que não cooperou, um resultado que demorou mais do que o esperado. E o filho recua. Ele interpreta aquele momento de resistência como a confirmação de que não vai funcionar. E se afasta exatamente quando estava mais perto do que jamais havia estado. E o ciclo recomeça. Não estou descrevendo você para te condenar. Estou descrevendo você para te libertar. Porque a cura de um padrão começa com o reconhecimento dele. A porta da virada sempre tem um guardião. Esse é um princípio espiritual que eu preciso que você grave na alma. Não existe transformação significativa sem oposição antes da porta. Não existe virada sobrenatural sem uma última investida do inimigo tentando te convencer de que não vai funcionar. Por quê? Porque o inimigo sabe o que está do outro lado dessa porta. Ele viu o que eu preparei para você. E sabe que uma vez que você atravesse, uma vez que você dê o passo final, a transformação é irreversível. Então, ele coloca o maior obstáculo exatamente ali, na porta, na última etapa, na reta final. Ele não te atacou tanto no início da caminhada porque no início você estava longe da bênção e o risco era menor. Mas quanto mais perto você chega, mais intensa fica a oposição. E muitos dos meus filhos, ao sentir essa intensificação, concluem erroneamente: isso não é de Deus. Se fosse, estaria sendo mais fácil. Mas meu filho, minha filha, dificuldade na reta final não é sinal de que você está no caminho errado. Muitas vezes é o maior sinal de que você está no caminho certo, porque o inimigo não desperdiça energia com quem não está chegando a lugar algum. Ele concentra o fogo em quem está a poucos metros da linha de chegada. Pensa em Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Quando os muros estavam à metade da altura, Sambalate e Tobias começaram a provocar, ameaçar, ridicularizar. Essa parede que estão construindo, se uma raposa subir sobre ela, vai abaixo. Tentaram de todas as formas parar a obra. Por quê? Porque enquanto o muro estava destruído, não havia perigo para os inimigos. O povo de Deus estava vulnerável e eles estavam confortáveis. Mas, quando o muro começou a subir, quando a proteção, a restauração, a bênção começaram a tomar forma, o ataque aumentou proporcionalmente. Neemias não parou. Ele colocou a espada em uma mão e a ferramenta na outra e continuou construindo. É isso que quero de você na porta da virada. Espada em uma mão, ferramenta na outra. Defesa e avanço ao mesmo tempo. Vigilância e construção ao mesmo tempo. Não paralisado pelo ataque, mas também não ingênuo sobre a realidade espiritual do que está enfrentando. Há outra dimensão desse ciclo que preciso tocar, e é mais interna do que externa. Além dos obstáculos que o inimigo cria por fora, há algo que muitos dos meus filhos carregam por dentro, que funciona como um freio na porta da virada. O medo do sucesso. Sim, você leu certo. O medo do sucesso. Para muitos dos meus filhos, especialmente aqueles que cresceram em ambientes de escassez, que foram ensinados:
verbal ou não verbalmente, que a prosperidade não é para pessoas como eles. A ideia de realmente prosperar carrega um peso emocional que eles não sabem bem como processar. Há a pergunta inconsciente: e se eu prosperar e perder? E se eu receber e não souber administrar? E se as pessoas ao meu redor mudarem comigo? E se eu mudar e deixar de ser quem sou? Essas perguntas não são absurdas, são perguntas humanas, legítimas. Mas quando não são reconhecidas e trabalhadas, elas operam no subconsciente, criando uma resistência ao sucesso que sabota o filho no momento em que a porta está mais próxima. Ele recua, sem nem saber exatamente por quê. Sente um desconforto inexplicável com o avanço. Cria obstáculos onde não havia, procrastina nas ações que precisariam ser tomadas. Você precisa se perguntar hoje, com honestidade: há dentro de mim algum medo, consciente ou inconsciente, de prosperar, de mudar, de receber o que o céu separou? Se houver, traga esse medo para diante de mim. Não o esconda, não o ignore. Traga-o, porque eu posso trabalhar com o que está à luz, mas não posso operar plenamente no que está escondido nas sombras da alma. Entregar esse medo a mim é o ato de fé que quebra o ciclo. É a chave que abre a porta que tem resistido. E uma vez que essa porta abrir, e ela vai abrir, você vai descobrir que do outro lado há mais do que você imaginou. Muito mais. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante dessa mensagem. E quero que você sinta o peso e a glória do que vou declarar agora, porque essa não é apenas uma palavra de encorajamento genérico para te fazer sentir bem por alguns minutos. Esta é uma declaração profética, uma promessa que estou fazendo diretamente a você, filho do Deus vivo, herdeiro das promessas do céu, alguém pelo qual eu paguei um preço que nenhuma moeda humana consegue calcular. O depósito final está chegando. Não disse que pode estar chegando. Não disse que vai chegar se você fizer tudo certo. Não disse que talvez chegue se o cenário cooperar. Disse que está chegando. Presente contínuo. Movimento ativo. Processo já iniciado nos bastidores do espírito, nos corredores do céu, na orquestração divina que move pessoas, circunstâncias, recursos e momentos com a precisão de quem conhece o fim desde o princípio. Mas para que esse depósito chegue plenamente às suas mãos, preciso que você entenda algumas coisas cruciais sobre este momento específico que estamos vivendo e sobre o papel que você tem nele. Primeiro, o tempo em que vivemos é um tempo de aceleração sobrenatural. Há na história da humanidade momentos em que o relógio do espírito gira em uma velocidade diferente do relógio do mundo. Momentos em que o que levaria anos no natural acontece em meses no espiritual. Momentos em que bênçãos acumuladas, que pareciam represadas, rompem as comportas e inundam a vida de um filho meu de uma vez. Esse é um desses momentos. Não porque eu seja menos fiel nos outros momentos. Sou igualmente fiel em todos. Mas porque há uma janela de graça acelerada aberta agora. E as pessoas que estiverem posicionadas dentro dessa janela vão experimentar uma velocidade de transformação que vai surpreender até a elas mesmas. Segundo, este depósito final não é apenas financeiro, é multidimensional. Quando eu falo em depósito, quero que você entenda a amplitude do que estou enviando. Não é apenas dinheiro, embora a dimensão financeira esteja incluída com toda a força. É paz que vai substituir a ansiedade que te roubou o sono por tanto tempo. É clareza que vai dissipar a confusão que fez você questionar cada passo. É saúde que vai restaurar o que o estresse e a preocupação desgastaram no seu corpo. É relacionamentos que vão ser restaurados e renovados. É propósito que vai deixar cada dia ter sabor de sentido. É alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota de um coração que encontrou o seu lugar nos planos do Pai. Esse depósito é completo. Ele abarca tudo que foi roubado, desgastado, atrasado.
Ele é a expressão material e espiritual do meu amor por você. Um amor que não muda com as circunstâncias, que não diminui com os seus erros, que não se cansa com as suas dúvidas. Terceiro, o momento de posicionamento final é agora, não amanhã, não quando a situação melhorar, não quando você estiver mais preparado. Há uma mentalidade que o inimigo planta em muitos dos meus filhos que diz: vou me preparar melhor e aí agir. Vou esperar o momento certo. Quando as condições forem mais favoráveis, aí me movo. E assim vai passando o tempo, e as condições nunca parecem perfeitas o suficiente, e o posicionamento nunca acontece. A verdade do reino é que o momento perfeito para obedecer é sempre agora. É sempre nesse instante. Com o coração exatamente como está, com os recursos exatamente que você tem, com a fé exatamente no tamanho que ela está hoje. Pensa nos discípulos quando eu multipliquei os pães e os peixes. Filipe disse: 200 denários de pão não bastam para que cada um deles receba um pouco. A perspectiva de Filipe estava fixada na escassez, nos 5 pães e 2 peixes que havia, que claramente não eram suficientes. Mas eu não perguntei a Filipe quanto havia. Eu perguntei para testar o que havia dentro dele, a fé ou a lógica da escassez. Quando André trouxe o menino com o que havia, por pequeno que fosse, eu tomei aquilo nas mãos, abençoei, parti e distribuí. E sobrou. Sobrou tanto que recolheram 12 cestos cheios. O que você tem nas mãos agora, por menor, por mais insuficiente que pareça, é o que eu preciso. Traga para mim o que você tem. A sua fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. O seu tempo, mesmo que seja pouco. A sua disponibilidade, mesmo que o coração esteja cansado. A sua obediência, mesmo que as pernas estejam tremendo. Traga isso, coloque nas minhas mãos. E deixa eu abençoar e multiplicar. Quarto, o depósito final vai chegar através de caminhos que você não esperava. Parte do posicionamento correto é a flexibilidade espiritual, a disposição de não ficar preso a uma única ideia de como a bênção tem que chegar. Muitos dos meus filhos estão esperando a bênção de uma forma específica, um emprego específico, uma pessoa específica, uma oportunidade específica, e ao ficarem com os olhos fixos nessa única possibilidade, deixam passar todas as outras portas que eu fui abrindo ao longo do caminho. Eu sou criativo, eu sou ilimitado, eu conheço caminhos que a mente humana ainda não mapeou. Eu tenho conexões que os seus olhos ainda não viram. O depósito final pode chegar por uma pessoa que você nunca imaginou. Pode chegar por uma habilidade que você tem e ainda não valorizou. Pode chegar por uma oportunidade que vai parecer estranha a princípio. Pode chegar de uma direção completamente contrária à que você estava olhando. Por isso, mantenha os olhos abertos em todas as direções. Mantenha o coração sensível ao Espírito. Pergunte diariamente: Senhor, onde devo olhar hoje? O que estás fazendo ao meu redor que ainda não percebi? E fique quieto o suficiente para ouvir a resposta. Quinto, este depósito tem um propósito além de você. Quero que você guarde isso no coração, porque vai ser o combustível que vai te manter em movimento quando a fadiga tentar te parar. O que eu estou enviando para a sua vida não é apenas para você. É para as vidas que você vai tocar com o que você vai ter. É para os filhos que vão crescer em uma atmosfera de abundância e gratidão em vez de escassez e medo. É para as pessoas ao seu redor que vão ver a sua transformação e vão perguntar: como aconteceu? E você vai poder dizer: foi Deus, foi Ele que não desistiu de mim. A sua virada vai ser um testemunho, um farol, uma história que vai circular em grupos de família, em reuniões de célula, em conversas entre amigos. Você viu o que aconteceu com aquele irmão, aquela irmã? Quase desistiu, mas não desistiu. E olha o que Deus fez.
Você vai ser a prova viva de que eu cumpro o que prometo. E isso vai ter um valor incalculável para o reino. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim da história. A história está começando agora. O capítulo mais bonito, mais poderoso, mais transformador da sua vida está sendo escrito nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras e deixa que elas penetrem fundo no espírito. O depósito foi enviado 2 vezes. 2 vezes você passou por ele, mas desta vez, desta última vez, neste momento preciso, há 1 minuto antes, você está de olhos abertos, de coração pronto, de fé ativada, e o céu está movendo. O céu está alinhando. O céu está preparando a chegada do que foi separado para você desde antes da fundação do mundo. Não recue, não duvide, não deixe o barulho do mundo abafar a voz que estou falando agora dentro do seu espírito. O que você sente nesse momento, essa emoção, essa esperança, essa certeza silenciosa de que dessa vez vai ser diferente, isso sou eu. Esse sou eu te tocando. Esse sou eu te dizendo, estou aqui, não te abandonei, nunca te abandonei. E o depósito final está a caminho. Receba, com as mãos abertas, com o coração aberto, com a vida aberta, porque o que está vindo é maior do que o que foi perdido, mais abundante do que o que foi adiado, mais glorioso do que o que foi imaginado, e o melhor de tudo é seu. Eu já separei, já coloquei o seu nome, já ordenei que chegue até você. Na hora certa, pelo caminho certo, da forma que vai ter o maior impacto possível na sua vida. O tempo é agora. A janela está aberta. O depósito está a caminho. Seja recebido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreva nos comentários, eu recebo o meu depósito. Está chegando no nome de Jesus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem. E quero que você saiba que não foi por acidente que você esteve aqui até agora. Não foi por acidente que você clicou nesse vídeo. Não foi por acidente que essas palavras chegaram até você exatamente hoje, exatamente nesse momento da sua vida. Nada que vem do céu é acidente. Eu te trouxe aqui porque precisava te dizer algo que o seu coração precisava ouvir. Precisava te lembrar que nunca desisti de você. Precisava te mostrar que o depósito que você perdeu 2 vezes não foi desperdiçado. Foi adiado para o momento em que você estaria pronto para reconhecê-lo. E precisava te anunciar com toda a autoridade do céu. O depósito final está a caminho. Você aprendeu hoje sobre como o céu move recursos de formas que os olhos comuns não percebem. Aprendeu porque passou pela bênção sem vê-la. Aprendeu sobre o espírito de distração e como ele opera. Sentiu o peso sagrado do uma última vez. Entendeu o que acontece a 1 minuto antes da virada. Conheceu os sinais de uma transferência sobrenatural. Aprendeu a se posicionar para receber. E compreendeu como quebrar o ciclo de perder bênçãos na porta da virada. Não deixe que nenhuma dessas revelações fique apenas na cabeça. Deixe descer para o coração. Deixe transformar a forma como você enxerga o próximo dia, a próxima semana, a próxima oportunidade que surgir. Porque a transformação começa quando a palavra ouvida se torna a fé vivida. Você não é mais o mesmo que entrou nesse vídeo. Algo se moveu dentro de você. Eu senti. E o que eu inicio, eu completo. Agora, antes de você ir, quero te pedir algumas coisas simples, mas que têm um impacto enorme.
Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você hoje, deixa o seu like agora. Não pelo canal, mas como um ato de gratidão, como um sinal de que você recebeu essa palavra. Cada like é uma declaração. Eu ouvi, eu creio, eu recebo. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de família do WhatsApp. Você não sabe quem do outro lado está à beira do desespero, prestes a desistir, precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. A sua partilha pode ser o pão que eu envio através de você para alimentar um irmão, uma irmã que está na última farinha. Seja o instrumento, seja o canal da minha graça. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Porque há muito mais por vir. Há palavras que o céu ainda precisa entregar. Há revelações que vão continuar essa jornada de transformação que começou hoje. E você precisa estar aqui para recebê-las. E por último, não vai embora ainda. Olha para a tela, porque o próximo vídeo está a aparecer agora. E eu já cuide que ele vai continuar exatamente de onde essa mensagem parou. Não é coincidência, é continuidade. É o pai que cuida de cada detalhe da jornada dos filhos que ele ama. Vai com Deus, meu filho, minha filha, com a cabeça erguida, com o coração esperançoso, com a certeza de que do outro lado da sua última resistência está a maior virada da sua vida. O depósito está a caminho. Posicione-se, eu te amo, e isso nunca vai mudar.